E se os países do eixo tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. The Man in the High Castle, ou O Homem do Castelo Alto em português, é uma série de streaming exibida pela Prime Video. A série é baseada em um romance do escritor norte-americano Philip K. Dick, escrito em 1962. Trata-se de uma distopia, no qual o eixo vence a Segunda Guerra Mundial. Nessa obra, a Alemanha é exitosa em fazer uma arma nuclear antes dos Estados Unidos da América e consegue a rendição incondicional americana após atacarem Washington D.C. Em razão disso, os Estados Unidos são invadidos pela Alemanha ao leste e pelo Império Japonês ao oeste. A partir daí, a parte leste é anexada e se torna um Reich americano, com capital em Nova York, enquanto a parte oeste se torna colônia japonesa com capital na cidade de São Francisco. No meio, há uma grande faixa territorial conhecida como Zona Neutra, que poderia ser um belo exemplo de Ancapistão, mas infelizmente o autor não era contra o Estado, apenas contra estados fascistas. Uma realidade interessante que a série retrata bem é como o Império Japonês consegue ser mais cruel e sanguinário que o regime nazista, tal qual foi realmente no mundo real. É óbvio que ambos os regimes são ditaduras coletivistas, que desprezam qualquer noção de direitos ou garantias individuais. Porém, num território dominado pelos partidários do nacional-socialismo, se o indivíduo não faz parte das minorias consideradas raças inferiores, como ciganos, negros, pardos, homossexuais, eslavos e judeus, ele seria um cidadão do Reich, e desde que não se opusesse ao sistema, levaria uma vida normal na medida do possível. Na série, inclusive, os cidadãos americanos são retratados em sua maioria como extremamente adaptados a essa nova realidade. Entretanto, quando se vive sob o regime do Imperador Deus da Terra do Sol Nascente, a história é outra, pois a regra é bem clara. Japoneses nascidos e criados no Japão são cidadãos, e os habitantes nativos da Terra Conquistada são cidadãos de segunda classe e sempre o serão. Estes cidadãos de segunda classe receberão os restos dos japoneses e terão de dar preferência, em qualquer situação, ao cidadão japonês. Por exemplo, há um americano esperando um táxi. De repente, chega um japonês para fazer o mesmo. O americano, então, precisa dar lugar ao japonês. Mas isso é um exemplo bem bobo em relação às atrocidades que o Japão cometeu na China e na Coreia. Quem cresceu na década de 80 e 90 tende a ver os japoneses como um povo pacífico e a cultura japonesa como pacifista. Isso é o resultado de um gigantesco esforço de passação de pano promovido pelo governo americano com a ajuda de Hollywood para aliviar a barra do país que foi de maior inimigo a grande aliado. Na verdade, o Japão tem uma história marcada por guerras e muita violência, não só sob o aspecto externo, mas como no aspecto interno do país, que foi centralizado por meio de muita matança. O atual pacifismo constitucional japonês nada mais é do que uma imposição americana. A título de curiosidade, você sabe quem foi o único líder totalitário do eixo poupado da punição por seus crimes de guerra? Hirohito, falecido imperador e avô do atual imperador japonês. Seu general e primeiro-ministro, Hideki Tojo, pagou o pato e se tornou a figura a ser demonizada no lugar do monarca. Mas a lição libertária de hoje vem de um acontecimento que, na série, ocorreu no Reich americano. John Smith era um soldado americano lutando contra o eixo quando o país foi invadido. Mas por ser um homem branco, casado com uma mulher branca, ambos sem qualquer parentesco com raças consideradas inferiores, suas vidas foram poupadas. Além disso, John, que era pai de um filho recém-nascido, numa economia arrasada que era os Estados Unidos após a derrota, aceita trabalhar como oficial nazista e se torna um bom cidadão cumpridor da lei. Ele adentra na SS e alcança o posto de Obergruppenführer, uma patente alta que o torna um homem muito bem-sucedido. Para tal, John, porém, se torna um homem mau e cruel, corrupto, manipulador e autoritário. Ele tem a missão de caçar e derrotar os membros da resistência e capturar o Homem do Castelo Alto, um personagem principal na trama. John era pai de 3 filhos, um rapaz mais velho próximo de completar 18 anos, uma moça por volta dos 12 anos e uma criança por volta dos 8 anos de idade. As coisas iam até que bem, mas de repente tudo passa a piorar. O filho mais velho de John começa a se sentir mal. Ele passa a ter episódios de fraqueza, descontrole dos pés e mãos e até desmaios. Ao ir ao médico, o rapaz é diagnosticado com uma doença degenerativa incurável e a partir daí temos uma excelente reflexão sobre a importância da família e do perigo da doutrinação infantil por determinadas ideologias. O médico, ao fazer um diagnóstico, lembra a Obergruppenführer que pela lei do Reich, o garoto deveria ser morto em razão da sua doença, para não se tornar
tornar, nas palavras nazistas, um comedor inútil. O médico, por amizade à importante figura de estado de Smith, aconselha-o a ele mesmo aplicar no garoto uma injeção letal. A partir daí, Smith passa a conceber um plano mirabolante para poupar o filho da morte sem que as pessoas descobrissem. Para isso, é claro, ele precisa cometer uma série de crimes que podem arruinar sua bem-sucedida carreira caso seja descoberto. Nesse diapasão, porém, Smith continua sua perseguição sanguinária contra a resistência americana e acaba sendo cooptado para uma tentativa de golpe contra o Führer impetrado por nacionais-socialistas ainda mais radicais. Ele impede tal golpe e acaba ganhando ainda mais moral, sendo promovido ao primeiro americano com a patente de Oberstgruppenführer na SS. Mas como a série retrata muito bem, todo americano desde a mais tenra idade estuda numa escola nazista, faz juramento de fidelidade ao Estado, aprende a história chancelada pelo Estado, vive totalmente devotado ao que o Estado espera dele e, para completar, por ser filho de um alto oficial estatal, a obediência cega é um exemplo paterno. Por isso, ao descobrir que está doente, o garoto, à revelia dos seus pais, decide voluntariamente e em segredo se entregar para a morte nas mãos do Estado, para ser um bom cidadão cumpridor da lei. No fim das contas, a série não busca falar sobre os perigos de resistir a um governo tirânico, mas sobre o preço que se paga por colaborar com ele. Nenhum governo sobrevive sem um mínimo de condescência dos governados. Consentir com o governo pode até trazer benefícios temporais, mas não blinda ninguém do mal que o governo pode fazer. No Brasil, atualmente, muitos estão aplaudindo toda sorte de arbitrariedades estatais, porque essas arbitrariedades estão direcionadas contra seus rivais políticos. Mas não se enganem, tudo que vai, volta. O mundo gira e amanhã o algoz pode ser você. Uma pessoa realmente boa não se cala ante a injustiça, mesmo que ela esteja sendo cometida contra o seu pior inimigo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Atos Henrique, revisado por JJ Liber e narrado por Pedro Monteiro. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!